Enquanto o Marquezin é o primeiro nome a chegar ao tricolor em 2024, Cuiabano poderá ser o primeiro nome a deixar o tricolor. Existem negociações em andamento com o Torino da Itália. Vamos falar ainda sobre Carbajo. Sondagens do futebol mexicano e também da MLS existem pelo jogador. Ele está de volta a Porto Alegre e deve ficar à disposição de Renato muito em breve. Jardiel, destaque da Copa São Paulo, poderá ficar à disposição do Renato para o Campeonato Gaúcho. Foi um pedido que partiu aqui da direção. Vamos falar ainda sobre Soteldo e o seu passe fixado. Existem valores e nós vamos conversar sobre tudo isso a partir de agora. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Obrigado então, gente. Vamos falar sobre as últimas informações do Tricolor. O Grêmio, enfim, anunciou um reforço na temporada 2024. Já tinha anunciado o Dodi Soteldo no ano passado, mas nesse ano de 2024 é o primeiro reforço que o Grêmio anuncia. E o goleiro Agustín Marquezin, goleiro de 35 anos, argentino, estava servindo as cores do Celta de Vigo, é o reforço anunciado neste ano. O goleiro chega no Tricolor por 2 temporadas, ou seja, até o final de 2025, e vem a custo zero para o Grêmio, segundo o próprio Brum anunciou ontem na apresentação do Tricolor. Num primeiro momento, se chegou a cogitar que o Grêmio pagaria 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais, para ter o atleta. Mas segundo o próprio Brum, o próprio Marquezin conseguiu a sua liberação de graça lá no Celta de Vigo, então chega de graça aos cofres do Tricolor Agustín Marquezin, o novo goleiro do Grêmio. O Grêmio chegou a cogitar outras contratações, chegou aí atrás do João Paulo dos Santos, o goleiro Santos do Flamengo, o Cássio do Corinthians, o Andrada do Monterrey, o próprio Marcelo Groy, mas foi em Marquezin que o Grêmio viu esta oportunidade, um goleiro com uma carga internacional, um grande goleiro, está num momento que a gente não sabe como ele está chegando, é verdade, que ele teve uma lesão muito grave no início do ano passado e desde então atuou só em uma partida. Como ele vai reagir a partir de agora, a gente não sabe, ainda é uma incógnita. Mas foi um grande goleiro e tem tudo para ser ainda o grande goleiro do Tricolor. Agustín Marquezin, anunciado pelo Grêmio hoje à tarde. Vamos avançar? Vamos falar sobre Cuiabano? Porque a informação do Globoesporte.com é que o Grêmio está negociando com o Torino a liberação do Cuiabano. O Cuiabano tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2024 e o Grêmio está enfrentando dificuldades na renovação com o jogador. Ou seja, ele pode sair praticamente de graça, assinando um pré-contrato ali em junho de 2024. A questão toda é, ele tem mercado, ele está recebendo propostas, está recebendo sondagens e ele quer jogar. E no Grêmio ele não está vendo essa oportunidade nesse ano de 2024. Então tudo isso está pegando para a renovação do Cuiabano. Chegou uma proposta do Nice da França, o Grêmio recusou. Teve sondagens do Houston Dynamo da MLS, mas não se concretizou em proposta. E o Torino fez uma proposta ao Grêmio pelo jogador. Só que o Grêmio respondeu com uma contraproposta. Então, nesse momento, existe uma negociação, o Grêmio aguarda um movimento do Torino e o Cuiabano pode deixar o Grêmio ainda nessa janela de transferências, beleza? Ainda falando em sondagens, o Carbajo está tendo sondagens do futebol mexicano e do futebol americano. O jogador, inclusive, que hoje voltou a treinar no CT Luiz Carvalho, ele se recupera de uma cirurgia que fez para corrigir um problema no pubis, só deve ficar à disposição do técnico Renato a partir de fevereiro. Lembrando que o Grêmio tem a ideia de utilizar jogadores da base, pelo menos nesse início de campeonato gaúcho. Carbajo vem tendo algumas sondagens. O presidente Alberto Guerra, durante entrevista à Rádio Gaúcha na noite desta terça-feira, disse que não existe jogador inegociável, mas também precisa chegar uma grande proposta, a não ser que o clube chegue e pague a multa, mas não tem jogador que não possa deixar o Grêmio mediante uma boa proposta. Carbajo, então, com sondagens do futebol mexicano e da MLS, só deve ficar à disposição do Grêmio em fevereiro, beleza? Vamos falar sobre o Jardiel? Muita gente me pergunta sobre o Jardiel. Diogo, o Grêmio vai dar chance pro Jardiel no Campeonato Gaúcho? Por que ele não joga? Por que o Renato não dá chance pra ele? Pois é, o Jardiel, ele está atuando na Copinha, lá em São Paulo, tá dando show por lá, em 3 partidas já tem 6 gols, e o Grêmio tem ideia sim de utilizar Jardiel no Campeonato Gaúcho. Inclusive, na última terça-feira, teve o jogo do Grêmio lá pela Copinha contra o Inter Bebedouro, foi mais uma goleada do Tricolor, e a princípio o técnico não utilizaria os jogadores do elenco principal, ia dar um descanso para os atletas. Só que uma determinação chegou de Porto Alegre lá para o treinador em São Paulo. A determinação chegou através da direção de base e de membros da comissão técnica do Renato. E a determinação era, coloca o Jardiel para jogar, dá ritmo de jogo ao atleta, mesmo que não tenha necessidade na partida, coloca ele para jogar,
para ele se manter em ritmo, porque o Renato irá chamá-lo para o Gauchão. Então, Jardiel está ganhando ritmo, está atuando na Copinha, mas a qualquer momento deverá ser chamado pelo Renato Portaluppi para atuar no Campeonato Gaúcho. Quem sabe se destaca no Gauchão e vira uma opção ao longo da temporada 2024. O garoto Jardiel, então, de 18 anos, pode virar uma grande promessa do tricolor ainda nessa temporada no time principal. Pra gente encerrar, vamos falar sobre Soteldo, gurizada, porque o Soteldo, ele ainda tem algumas informações que circulam, mas que ainda não são confirmadas. Primeiro, o presidente do Santos, ele garantiu que o Soteldo veio pro Grêmio de graça, pelo empréstimo, né, mas sem passe fixado. Hoje, o Diogo Rossi trouxe uma informação lá no seu canal, que o Soteldo chegou ao Grêmio com um passe fixado de 5 milhões de dólares. No começo da negociação se chegou a 8 milhões de dólares, o Grêmio foi negociando, e segundo o Diogo Rossi, esse passe está em 5 milhões de dólares. Então, existe, segundo o jornalista, o passe fixado pelo Soteldo lá no final do empréstimo. Se o Grêmio gostar, paga 5 milhões e o jogador vira jogador do tricolor com um contrato com o atleta. A questão é, o Soteldo pagou o Santos pagou 4 milhões ao Tigres por 50% do passe do atleta, tá valorizando 1 milhão a mais aí com o Grêmio. Muita gente acha um valor muito alto, Soteldo dizem que o Soteldo não vale tudo isso, mas aí a discussão vai acontecer ao longo da temporada conforme ele se empenhar no tricolor. Muito dinheiro pelo Soteldo, o que tu acha sobre isso? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer informação te trago aqui no Central. Grande abraço, até a próxima, tchau!